Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Talk Química e hoje nós vamos falar um pouco sobre como fazer uma prova. Na verdade, o vídeo não tem nenhuma dica espetacular de como deve ser feita uma prova. Na verdade, a dica espetacular para ser feita uma prova é que você se prepare antes, é que você estude previamente. E estudar de forma prévia não significa estudar na véspera ou 2 dias antes, não. Estudar previamente significa estudar conforme a matéria é ensinado. O processo de aprendizagem é um processo contínuo. Não adianta ler toda a matéria 2 dias antes que você não vai reter a informação. Mas eu percebo que eu tenho muitos alunos com dificuldade em fazer uma prova, principalmente no que diz respeito ao gerenciamento de tempo. Eu sei que isso não é um problema apenas dos meus alunos, na verdade, é um problema de grande parte das pessoas. Às vezes você tem ali 2 horas, 3 horas para fazer uma prova e você acha que esse tempo é pouco. Você vai, sei lá, precisar de 4 horas, 3 horas e meia. Isso porque acaba não gerenciando o tempo da forma correta. O vídeo de hoje, então, é para trazer algumas dicas sobre gerenciamento de tempo. Primeiro, em qualquer prova, seja ela uma prova em sala de aula, prova da graduação, do ensino médio, ou uma prova de um concurso, ali tem um conjunto de questões que, na média, você vai saber algumas, outras você vai saber mais ou menos, precisa pensar um pouco mais, e talvez uma ou outra questão que você não saiba nada, desde que, eu estou falando isso, desde que você tenha estudado previamente. Se você não estudou nada, então provavelmente você não vai saber nada da prova. Mas, supondo que você tenha estudado, terão então algumas questões fáceis, algumas questões médias, de média dificuldade para você, e uma ou outra mais difícil. Então, assim que você recebe a prova, o que você tem que fazer? A primeira dica, então, é você ler a prova. Isso não é perda de tempo, não. Pelo contrário, é ganho de tempo. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma determinada prova, Eu tenho uma folha em branco, mas enfim, vamos imaginar que seja folha de prova. Então, eu começo a ler a folha de prova e leio cada enunciado, ou pelo menos uma passada rápida, a ponto de ver o tema principal. Por exemplo, numa prova de inorgânica, em complexos, eu percebi ali que o primeiro tema eu vou ter que falar de ligante de campo forte e ligante de campo fraco. O segundo tema eu vou ter que discutir a intensidade do desdobramento do delta octaédrico em função do período do metal de transição. Depois eu vou ter que discutir, por exemplo, transições permitidas, transições proibidas. Enfim, eu consigo perceber o tema principal de cada uma dessas questões. Algumas delas eu sei com mais facilidade, outras não. Então, depois que eu fiz a leitura, uma coisa muito interessante é eu, com lápis, anotar o tema principal. Então, por exemplo, a primeira questão fala sobre ligante de campo forte e ligante de campo fraco. Então, eu vou escrever ligante, campo forte, campo fraco. Na segunda, eu vou falar que é sobre desdobramento. Então, eu vou escrever aqui desdobramento. A terceira, eu vou falar sobre transições eletrônicas. Então, eu vou escrever transições eletrônicas. Por quê? Depois que eu faço essa leitura, que vai levar aí poucos minutos, eu vou ter na minha mente as questões que eu vou achar que são mais fáceis para mim, as que eu estou mais preparado, e as questões que são mais difíceis. E uma vez que eu defini ali as questões mais fáceis e as questões mais difíceis, eu vou começar pelas questões mais fáceis. Por quê? Porque eu vou conseguir responder mais rápido. Eu não vou precisar pensar muito nessas questões. A estrutura da resposta já deve estar na minha mente. Então, sempre comece uma prova pelas questões que você considera mais fácil. Depois, você passa para aquelas questões que você sabe mais ou menos e precisa pensar um pouco. E, por último, as questões mais difíceis. Aquelas questões que, a princípio, você acha que não sabe nada, porém, se você pensar, talvez venha alguma coisa. Por quê? Se eu começo pela questão mais difícil, principalmente se for uma prova de conta, uma prova que envolva cálculos, corre o risco de eu começar a fazer os cálculos, errar ali um determinado detalhe e cair no efeito que eu chamo de looping. Eu vou apagar, vou refazer a questão, depois vou errar, vou apagar, vou refazer, e isso sendo feito várias vezes, eu vou perder tempo precioso para fazer a prova e, além disso, eu vou me estressar. Eu costumo falar que eu vou gastar muito fosfato, vou gastar muito ATP para responder esse tipo de questão. Agora, quando eu faço o contrário, quando eu respondo primeiro as questões mais fáceis, eu perco relativamente pouco tempo com elas para sobrar mais tempo para as questões mais difíceis. Outro erro comum no que diz respeito ao gerenciamento de tempo é que os alunos têm o hábito de querer fazer 2 provas no tempo para fazer uma prova. O que eu quero dizer com isso? Primeiro ele escreve todas as respostas a lápis
e depois passam a limpo a caneta. Isso, na verdade, equivale a fazer a prova 2 vezes. E a prova não foi elaborada para ser feita 2 vezes. Então, o que seria o ideal nesse caso? Você leu a primeira questão, você sabe os pontos principais para essa resposta, então você escreve a lápis, em algum canto ali da prova, por exemplo, falando sobre o desdobramento do campo cristalino. Você vai ter que falar interação metal-ligante, vai ter que falar de série espectroquímica, vai ter que falar do período do metal de transição. Então, esses tópicos principais que tem que aparecer na resposta, você escreve a lápis. Então, começa a resposta a caneta já, só que tendo bem em mente sobre o que você vai falar. Se você começar a escrever sem pensar antes na resposta, aí provavelmente você vai errar. Porém, se você pensar antes no que vai escrever, fica mais fácil de você passar direto à caneta. Isso economiza muito tempo. Outra coisa também muito importante, mas essa é mais difícil, é o controle emocional. Algumas pessoas ficam extremamente nervosas antes de fazer a prova. Falam que dão um apagão, começam a chorar, caem no desespero. Então, tenta se acalmar. Eu sei que isso não é fácil para todo mundo, mas tente se acalmar. Tome um suco de maracujá antes, enfim, tente ficar relaxado. As questões que você sabe fazer, faça. Aquelas que você não sabe, bom, depois de pensar, depois de vir várias ideias e nenhuma delas serem coerentes com a resposta, então não tem para que fazer, não cai no desespero, vai ter uma outra prova, você vai ter chance de recuperar a nota. Na verdade, a melhor forma que tem de você tirar uma nota boa é estudando antes. Então, se você se preparou antes, faz a prova, faz tranquilo. Caso não saiba, não deu nessa prova, deixa para a próxima. Não vai vir uma revelação divina na hora para você fazer essa questão. Essas dicas também valem para provas de concurso, só que no caso das provas de concurso tem que ser um pouco diferente. Não tem como você ler toda a prova de concurso antes de começar a fazer a prova. Eu lembro que no meu primeiro vestibular que eu fiz em 2002, foi a primeira prova da UERJ, eu peguei o caderno de questões e comecei a folhear em busca da questão mais fácil. Então, folhei, cheguei no final e não encontrei questão mais fácil coisa nenhuma. Para mim todas eram difíceis. Só que depois eu me acalmei e fui vendo algumas questões. Aquelas que eu achava mais fácil eu fazia prontamente e deixava as questões que envolviam cálculo ou as que eu achava que eram mais complicadas sempre para o final. Eu utilizei sempre essa estratégia desde a minha época de vestibulando até as provas de doutorado, as provas de concursos e, enfim, sempre funcionou muito bem. Quando eu fiz a disciplina de Química Analítica 1 na UF, o professor costumava fazer uma prova muito grande. A prova não era nem tão difícil, porém, devido aos vários equilíbrios, aos vários cálculos, ela era muito extensa. E ele tinha uma estratégia na prova que eu consegui perceber na primeira prova, que era colocar as questões mais trabalhosas no começo. Então, normalmente a questão 1 e a questão 2 eram as mais trabalhosas e as últimas questões eram as questões mais rápidas de serem feitas. Caso eu começasse fazendo as primeiras questões e eu caísse no looping, eu ia ficar perdendo muito tempo ali e acabar tendo que entregar a prova com algumas questões em branco. Eu logo percebi que eu deveria começar a fazer a prova primeiro pelas últimas questões e deixar a primeira questão por último. Essa estratégia deu muito bem. Eu fazia as últimas questões primeiro, eram questões mais rápidas, terminava logo, sobrava mais tempo e mais energia, eu ficava menos estressado para fazer as questões mais elaboradas. E isso funcionou muito bem nessa disciplina de Química Analítica 1 em especial e em outras disciplinas também. Quando eu fiz o concurso para o Instituto Federal, que é onde eu trabalho hoje, a prova foi uma prova de química bem abrangente. Ela não era para uma área específica, não era para química inorgânica, para química orgânica, era para química. E de tal forma que cada questão da prova caía em uma área. Então nós tínhamos uma questão de inorgânica, uma questão de orgânica, uma de analítica e uma de físico-química. E eu utilizei exatamente essa mesma estratégia. Primeiro, eu olhei as questões, eu vi, o primeiro item você fazer, o segundo item você fazer, o terceiro item eu não sei, vou deixar ele aqui de lado. A segunda questão eu sabia fazer, a terceira eu sabia fazer, a quarta já era mais complicada, eu vou deixar por último. Então, fazendo isso, eu consegui terminar a prova com mais ou menos 2 horas e meia, levando em conta que eu tinha 4 horas para fazer a prova. Essa 1 hora e meia serviu para revisar ali as questões, caso eu tivesse cometido algum erro sem perceber, ou focar mais atenção nas questões mais elaboradas, nas questões onde os cálculos eram mais pesados. Isso funciona para a maioria das pessoas. Não sei se vai funcionar com você,
mas eu deixo a dica para que você tente. Caso algum aluno meu esteja assistindo esse vídeo, então siga essas dicas que vai ajudar muito a tirar uma boa nota em uma prova minha. Veja primeiro as questões mais fáceis, as questões mais rápidas de serem resolvidas e deixe mais tempo para as questões mais elaboradas. E, de preferência, que não passe a limpo a prova, né? Faça esse esquema das anotações dos pontos principais e já parta direto para o texto principal, a caneta. Com isso, você vai ter um gerenciamento de tempo muito maior e, além disso, vai ficar muito menos estressado a cada questão. Eu espero, pessoal, que essas dicas tenham sido úteis, não apenas para os meus alunos ou futuros alunos, mas para qualquer um que assista esse vídeo, para os inscritos no canal, enfim, que essas dicas realmente venham ajudar. Caso você já as ponha em prática, ou venha a pôr em prática e veja que deu certo, que tenha melhorado o seu rendimento, então, por favor, deixe seus comentários aqui, fale o que vocês acharam dessas dicas. Caso tenham gostado do vídeo, deem o seu like, compartilhe com seus amigos, com seus professores, com seus colegas, em suas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva no canal e muito obrigado mesmo pela atenção até agora e até a próxima do Universidade da Química.